Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site de Notícias Agrícolas. Dia tenso já por natureza, em função dessa questão da guerra Rússia-Ucrânia, mas o que a gente tem para trazer para vocês aqui é outra bomba importante de ser discutido, um assunto importante de ser colocado em pauta, afinal de contas, está acontecendo nos bastidores e muitas vezes os produtores, principalmente aqueles produtores que têm suas propriedades em áreas que estão prontas para serem homologadas ou fazem parte de um processo de homologação aí para transformação em terras indígenas. Tem aí que prestar muita atenção no que a doutora Luana Ruiz vai trazer para a gente agora. A doutora Luana, ela é advogada, mestre em Direito Constitucional e acompanha de perto as decisões que vêm acontecendo lá no STF, principalmente em relação a essa questão da demarcação de terras indígenas e principalmente de como o STF está cuidando dessa questão das invasões e principalmente da motivação por trás de tudo que vem acontecendo. E o que a gente vai falar agora começou lá atrás, quando a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, pediu proteção para os índios, para que eles ficassem protegidos, principalmente por conta da Covid. E, a partir daí, uma série de decisões foram sendo tomadas e, mais recentemente, uma que a doutora Luana vai trazer para a gente agora. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender o contexto dessa decisão recente do Barroso, que começou lá atrás, né, doutora? Seja bem-vinda. Alexander, um bom dia. Eu quero agradecer o Notícias Agrícolas por esta oportunidade, mais uma vez, e destacar o brilhante trabalho e a importância desse espaço para nós levarmos informações frágeis e urgentes aos produtores rurais. Em relação a essa decisão do Fachin, nesta ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que a APIB, que representa os indígenas, propôs, primeiro, para facilitar a contextualização, eu quero dizer que em 2019 a FUNAI começou a desenvolver um trabalho um pouco mais racionalizado em relação à defesa dos direitos dos indígenas, que é a sua função. E dentro da FUNAI foi editado um parecer dizendo que a FUNAI ela representa os direitos dos indígenas e que os direitos dos indígenas se verificam nas terras indígenas. E que terras indígenas são aquelas que tiveram o seu processo de demarcação concluído, ou seja, são aquelas que já passaram pelo decreto homologatório. Ou seja, a FUNAI defende os direitos dos indígenas estão apenas nas áreas já homologadas, de modo que não cabe à FUNAI qualquer intervenção nas propriedades privadas cujo processo de demarcação ainda não foi homologado. Tá? Então, existe essa portaria da FUNAI para organizar, para traçar uma linha de diretriz da atuação da Procuradoria Federal da FUNAI. O que é a Procuradoria Federal da FUNAI? É o advogado público que representa a FUNAI juridicamente. Então, se eu tenho a minha propriedade invadida e eu entro com uma reintegração de posse para que o juiz determine a retirada dos índios, não caberia mais à FUNAI ir até aquele processo e defender que não é invasão, que é retomada legítima, que o índio teria direito dessa entrada. Ou seja, não caberia mais à FUNAI defender juridicamente os indígenas nas ações possessórias. Por quê? Porque, em tese, de acordo com a portaria da FUNAI, os indígenas não têm direito sobre as áreas ainda não homologadas. Pois bem, guardem esta informação. Vamos agora para a ação que nós estamos comentando. Com a pandemia, a FUNAI desenvolveu, como vários setores do governo federal, desenvolveram planos de trabalho de contenção ao avanço da pandemia. E a FUNAI, por óbvio, desenvolveu esses planos para as comunidades indígenas. E limitou, em certo modo, limitou a aplicação e desenvolvimento desses planos para as terras indígenas aquelas já homologadas. E em razão desta limitação, olha só, nós estamos falando de pandemia, então nós estamos falando de questão de saúde indígena.
Em razão desta limitação dos planos de saúde indígena para contenção da pandemia apenas nas áreas já homologadas, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entrou com uma ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, junto ao Supremo, para falar assim, Supremo, ó, a FUNAI está falando que só vai atender a saúde indígena nas áreas já homologadas, mas tem índios em áreas não homologadas. E esses índios vão ficar sem proteção. Então, a APIB vem solicitar ao Poder Judiciário que determine que a FUNAI promova esse plano também nas áreas não homologadas. E assim começa esse processo. Tivemos várias decisões, um bate-bola entre Luiz Barroso e Edson Fachin, sempre dizendo que a FUNAI tem que atuar mesmo nas áreas não homologadas. E, por fim, veio a APIB agora, entrou com um pedido cautelar incidental, questionando aquele parecer que eu falei no início, de que a FUNAI só atuaria juridicamente na defesa dos indígenas nas áreas já homologadas. A APIB traz este parecer da FUNAI para dentro desta DPF, querendo que também o Supremo diga que a FUNAI tem que atuar em defesa dos indígenas, mesmo que não tenha natureza de saúde, mas que a FUNAI tenha que atuar na defesa dos indígenas nas áreas não homologadas. E o Luiz Barroso deu uma decisão. E o que ele decidiu? Ele disse o seguinte: a atuação da FUNAI para monitoramento territorial deve se dar mesmo nas áreas não homologadas, porque o monitoramento territorial tem relação com a questão da saúde. E aí vem o X da questão. O que é o monitoramento territorial? E eu vou ler palavras do próprio ministro Barroso. Evitar o contágio, suprimir invasores e assegurar acesso a políticas públicas de saúde indígena, proteção do território e a contenção do trânsito de não indígenas. Essas ações estão diretamente ligadas à questão da saúde e prevenção da Covid. Repito, contenção de trânsito de não indígenas. Grosso modo, o que significa essa decisão do Barroso? Significa que a FUNAI deverá aplicar o seu plano de trabalho de proteção territorial, que significa o quê? A limitação de acesso de pessoas, por exemplo, mesmo nas áreas não homologadas. E o que são áreas não homologadas e que tem índio? São propriedades privadas que o processo ainda não foi demarcado e que estão invadidas. Então, as nossas propriedades hoje serão palco de monitoramento territorial da FUNAI, limitando, inclusive, o acesso de não indígenas. E a partir na prática, doutora Luana, desculpa te interromper, mas na prática, isso traz a percepção de proteção do ser humano indígena. No entanto, como é que fica o proprietário, a propriedade privada nesse sentido? Ela fica restrita, por exemplo, às atividades do dia a dia, no caso de uma fazenda que tem parte da área invadida e parte da área ainda sendo trabalhada? Na verdade, o que aconteceu é que o Barroso confundiu questão de saúde com questões de natureza de territorialidade. A FUNAI atender os indígenas na questão de saúde é uma coisa. A FUNAI atender os indígenas, atender, impactar, criar óbice para uma propriedade privada no âmbito da territorialidade é que é o problema. Porque aí nós temos uma intervenção estatal nas nossas propriedades, com possibilidade, inclusive, de limitação de acesso de pessoas em áreas que não estão homologadas. Como isso vai se verificar na prática? Eu também não sei. Eu gostaria de saber. Gostaria, inclusive, que o próprio ministro Barroso apresentasse um plano de trabalho de proteção territorial, por exemplo, em uma área que está em fase inicial de estudo de demarcação. Gostaria que ele apresentasse como que será feito esse monitoramento territorial, por exemplo, em uma área ainda em fase de identificação, que sequer nós temos o perímetro. Então, são decisões que não conseguem encontrar razoabilidade e operacionalidade na prática. E o que está sendo feito para contestar isso, doutora? A partir do momento que existe uma confusão
entre o âmbito de saúde indígena e questões de natureza de territorialidade, esta confusão e a absorção de natureza de territorialidade por esta ADPF, nós produtores rurais, que temos as nossas propriedades em estudo de demarcação ainda não homologado, nós passamos a estar impactados por esta ação. Quando esta ação ela tem capacidade de impactar nos meus direitos, e sendo uma ADPF tramitando no Supremo de grande envergadura jurídica, é possível que os nossos representantes, os representantes de classe, venham ao processo, na qualidade de amigo da corte, para aprofundar o debate e trazer, inclusive, esta outra leitura da gravidade dos impactos que essas medidas podem ocasionar. Na prática, isso pode, inclusive, influenciar a atividade diária da produção, dependendo do que for decidido, ou, enfim, da extensão aí da decisão, certo? Se nós temos uma propriedade privada não homologada, em estudo pela FUNAI, tem índio nessa propriedade, porque ela está invadida. E se o Barroso falou que para a garantia da saúde indígena nós vamos trazer questão de territorialidade e ali tem que ser cerceado o ingresso de pessoas, sim, nós podemos ter uma propriedade privada, inclusive cerceado o direito do proprietário sequer adentrar no seu imóvel. E como é que está esse processo de participação do agro? O pessoal já está se mobilizando para participar do processo, doutora? Olha, primeiro eu vou destacar para vocês quem entrou com a ação. Foi a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Socialista e Liberdade PSOL, Partido Comunista do Brasil, Rede Sustentabilidade, Partido dos Trabalhadores PT e Partido Democrático Trabalhista. Esta associação, que é a APIB, mais esses partidos políticos, foram quem propuseram a ADPF. Ingresso no processo, habilitados no processo na qualidade de amicus curiae, nós temos Conselho Indianista Missionário, CIMI, Conectas Direitos Humanos, Associação Direitos Humanos em Rede, ISA, Instituto Socioambiental, ONG Ambientalista, Defensoria Pública da União, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Conselho Indianista Tapajós e Arapiuns, e são essas as entidades que estão hoje no processo defendendo os indígenas. E nenhuma entidade representativa da classe que produz e da classe que poderá ser impactada por esta decisão. Eu, na data de ontem, fiz o protocolo, está aqui, o protocolo do Sindicato Rural de Antônio João, Mato Grosso do Sul, solicitando a habilitação do Sindicato Rural no processo na qualidade de amicus curiae. Uma vez apreciado o meu pedido e uma vez que venha a ser habilitado o Sindicato Rural de Antônio João, apresentarei os memoriais com todo o arcabouço técnico-jurídico, trazendo as fragilidades e as possíveis consequências dessa decisão. E é importante, e eu acho que essa é a relevância desta nossa conversa hoje, que os produtores rurais articulem com os seus sindicatos rurais, com as entidades representativas de classe, com as associações, para que venham ao processo somar esforços junto ao Sindicato Rural de Antônio João, que foi a primeira entidade que já entrou na qualidade de amigo da corte, não para tumultuar o processo, mas para fazer uso de uma previsão legal, que é o Instituto de Amigo da Corte, para exercer uma atividade cívica e vir aprofundar e democratizar esta discussão, porque pelos partidos políticos que eu li agora e pelas entidades que já estão no processo, nós temos uma discussão unilateral. E tudo aquilo que é unânime não é saudável. Então, eu acho que é relevantíssimo nós democratizarmos esse debate. Muito bem. Doutora, então fica aqui o convite para que as entidades do agro também se posicionem nesse processo, para que participem, para que não sejam, surpreendidas por novas decisões aí que possam impedir, inclusive, o andamento das atividades nessas terras que ainda não foram homologadas.
porque terras não homologadas não significa, apesar de fazerem parte de um processo, não significa que elas vão se transformar em terras indígenas, certo? Elas Correto. estão em processo de estudo para ver a viabilidade disso, certo? Corretíssimo. Inclusive, pode acontecer de uma área que está já na penúltima etapa, que seria a portaria declaratória, não vir a ser homologada. E eu quero colocar uma coisa importante aqui, só para vocês observarem. Na fundamentação do ministro Barroso, ele fala o seguinte, engraçado, né? A FUNAI quer agora só prestar assistência nas áreas já homologadas, sendo que, abre aspas, ocorre que está diante de um contexto em que o próprio presidente da República assumiu postura contrária à regularização das terras indígenas e declarou publicamente que em seu governo elas não seriam demarcadas. Fecha aspas. Ministro Barroso falando sobre o presidente, o atual presidente do Brasil, o Bolsonaro, de que ele teria dito que não vai homologar terras indígenas. Na verdade, o que o Bolsonaro falou não é que ele não vai homologar terras indígenas, não. O que ele falou é que ele não vai homologar propriedades privadas como se fossem terras indígenas, resultado de processos canhestros e equivocados, como nós já tivemos os exemplos na CPI da FUNAI, que levantou uma infinidade de fraudes nesses processos de demarcação. E aqui fica bastante nítida a animosidade, né, nesse pronunciamento. E o Barroso, ele até tenta ironizar, dizendo, muito engraçado, a FUNAI só quer atuar nas áreas já homologadas, diante de um presidente que fala que não vai homologar nada, ou seja, é um jogo de cartas marcadas aí para que os indígenas não tenham assistência neste governo. Basicamente, o que se lê nas entrelinhas. E se vocês coisa, e se mistura conceitos, se mistura a questão da saúde com a territorial, com a política, enfim, isso traz uma conotação completamente distorcida da realidade, né, doutora? Por isso que nós precisamos estar atentos justamente para trazer o melhor entendimento e desatar esses nós. Eu quero colocar mais duas coisas que eu acho muito relevante. Vocês sabem que está tramitando no Supremo recurso extraordinário 1.017.365, que está rediscutindo o marco temporal, já falamos bastante sobre Sim. isso, e está pautado agora para voltar ao julgamento no dia 23 de junho. Não sei se volta, acredito que retire de pauta por conta de ano eleitoral. Mas naquela matéria, naquela ação, se discute o que são terras indígenas e se precisa ou não de processo demarcatório para reconhecer uma terra indígena ou se tudo já é terra indígena porque os índios já estavam aqui antes da chegada dos portugueses. E nesta ação, uma frase colocada pelo Barroso, ele fala que a demarcação da terra indígena possui natureza meramente declaratória e não constitutiva do direito originário dos índios à terra. Ou seja, não precisa de processo de demarcação para constituir o direito, ele apenas declara um direito pré-existente. Então, nós já temos aqui o Barroso nas entrelinhas também, se pautando no indigenato, que é o contraponto do marco temporal. E, por fim, prometo, pois não. Ou seja, já é uma sinalização do que virá por aí lá processo. Beleza. E, por fim, uma novidade, existe um projeto, uma orientação, plano, que se aplica na região amazônica, e ele foi elaborado pelo ISA, Instituto Socioambiental, com o Ministério Público Federal, para a questão de embargos de áreas. E o JBS, ele adota esse parecer, esse plano, lá na região amazônica, de que as propriedades privadas em estudo pela FUNAI, que já foram declaradas, mas mesmo sem decreto homologatório, são consideradas terras indígenas e JBS não abate o gado proveniente dessas áreas. No ano passado, nós tivemos alguns casos em que JBS não estava abatendo gado de propriedades em estudo, mesmo sem homologação. Levamos todo um arrazoado, uma defesa, várias explicações técnicas, jurídicas, e houve o entendimento, então, de que esse plano só se aplicaria na região amazônica, não se aplicaria aqui no Mato Grosso do Sul, e seguimos aí o restante do ano sem maiores problemas. Ocorre que agora o meu escritório voltou a receber diversas reclamações e diversos problemas que o JBS passou a entender
em razão de pressões de ONGs, de investidores, em especial do Ministério Público Federal, que vai tomar, não que vai aplicar, mas que vai tomar como diretriz aquele plano da região amazônica, e a partir de então, a partir de 2022, o JBS está aplicando no Mato Grosso do Sul o entendimento de que as propriedades privadas em estudo da FUNAI, já declaradas, mesmo que ainda não homologadas, vão ser consideradas terras indígenas e não vai haver o abate de gado pelo JBS nessas circunstâncias. Era só essa informação mais que eu gostaria de trazer. Uma confusão atrás da outra e, enfim, quem está aí para resolver ou para decidir o que é certo ou o que é errado acaba confundindo mais ainda. Mas, doutora, a gente está atento a essa questão. Por favor, nos mantenha informado de novas decisões e o Notícias Agrícolas continua aí de portas abertas para a gente promover esse debate e fazer, de fato, que a participação do produtor seja efetiva e que ele não seja surpreendido lá na frente com decisões que podem influenciar, impactar no dia a dia dele da propriedade. Muito obrigado pela sua participação. Alexander, mais uma vez eu agradeço Notícias Agrícolas, e eu entendo que nós, produtores rurais, precisamos estar sempre vigilantes, para que nós não estejamos apagando incêndio, para que a gente tenha espaço de uma ação preventiva para os problemas que podemos enfrentar. Muito obrigada, mais uma vez eu sigo aqui à disposição. Muito obrigado. Tá, então, doutora Luana Ruiz, trazendo e atualizando para a gente mais esse imbróglio aí em relação a esse tema tão delicado que é a questão da demarcação de terras indígenas no Brasil, e, obviamente, como o Supremo está tratando essa questão aí. Vamos ficar atento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.